Olá, seja bem-vindo a este nosso curso de projeto de redes de computadores. Nesta aula, vamos falar sobre materiais usados no projeto físico. No final da aula, o aluno deverá saber quais são as características dos principais cabos, como tratar um cabeamento, distinguir os equipamentos usados no projeto e alguns aspectos técnicos da instalação. Neste curso, estamos usando a metodologia de top-down para projeto de redes, que é constituída de 4 fases e nós estamos na fase 3, projeto da rede física. E nesta aula tratamos sobre a seleção de tecnologias e dispositivos para a rede de um campus. Basicamente temos 2 tipos de mídias. Mídias guiadas, quando a mensagem flui na mídia, por exemplo, cabos de par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, etc. E mídias sem fio, como satélite, micro-ondas, radiovisibilidade, ou seja, o sinal não passa por dentro da mídia. Na seleção da mídia, levamos em consideração diversos aspectos como os tipos de redes, a distância de transmissão, a taxa de erro admitida, a segurança e a velocidade da transmissão. Então aí a gente está mostrando, comparando par trançado, fibra ótica, infravermelho e satélite, mostrando custos, segurança, velocidade e taxa de erro. Você deve parar o vídeo e fazer a análise desse quadro. A tabela mostra o padrão 802.3, em que eu tenho cabo coaxial grosso, chamado de 10 base 5, 500 metros. Eu posso até ter 100 nós por segmento e é usado em backbones. O 10 base 2 é o coaxial fino, pode ter até 200 metros, usa 30 nós por segmento, ele é mais barato que o anterior. E o 10 base T, par trançado, 100 metros, 1024, a vantagem é que ele é de fácil manutenção. E o 10 base F, fibra, que é 2000 metros, 1024 segmentos, e ele é mais confiável. Na transparência estamos mostrando algumas características do cabo coaxial. Vejam, ele tem um isolante externo, uma malha de cobre por dentro, um isolante e o condutor está no centro. Eu tenho que ter dispositivos para fixar isso daí. A impedância é de 50 ohms, ele é imune aos ruídos, mas em contrapartida ele quebra com facilidade, é difícil de manusear. A taxa de transferência, quando foi introduzido, é de 100 megabits por segundo. Existe um padrão de nomenclatura que é a taxa de transmissão, a forma e o tamanho multiplicado por 100. Assim, se eu tenho um padrão de 100 megabits, base band de 200 metros, eu teria 10 base 2. E eu tenho um limite de 30 máquinas. Está devido ao custo, e hoje nós usamos coisas mais baratas. Nós podemos ter até 5 segmentos de rede, possibilitando chegar a 925 metros e eu consigo colocar até 150 computadores. Esse cabo foi muito utilizado para fazer barramento. Vejam aí que eu tenho um barramento com 4 máquinas, um repetidor com mais 4. Quando eu chegava no máximo do cabo, eu punha um repetidor. Existia uma plaquinha que fazia a acoplação com o computador e o cabo. Hoje vocês vão encontrar algumas redes mais antigas ainda desta forma, mas é mais raro. O cabo coaxial grosso ainda é usado principalmente quando nós fazemos TV a cabo, Então eu tenho aqui 10 base 5, então já colocamos que isso daqui é no padrão de 10 megabits por segundo, O padrão base com 500 metros, por isso base 5. Tenho 100 nós por segmento, é usado para backbones, e tenho o mais fino, que é 100 base 2, coaxial fino, 200 metros, 30, ele é mais barato. Pode ter até 5 segmentos, totalizando 2,5 km, 100 máquinas por segmento, portanto 500 máquinas, ideal para backbones e a impedância é de 50 ohms.
Estamos mostrando aí na figura algumas características desse cabo. Ele é um cabo normalmente é colorido amarelo ou laranja e a conexão é feita por vampirismo, ou seja, o conector aperta o cabo fazendo a transmissão quando rompe o isolamento. A conexão é feita por esse conector BNC de pressão, né? Tem um conduíte metálico e tem o pino central, que é o acoplo. Nós estamos mostrando aí um descascador do cabo, né? A gente corta o cabo. Existe o alicate aqui também para pressionar quando nós estamos fazendo a climpagem, né? Então tem aqui no primeiro passo eu descasco, depois eu boto o fio, né? E tiro o isolamento. Na transparência aí estamos mostrando o tratamento do cabo coaxial. Então de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu tenho o cabo, eu tiro o isolamento dele, né? Coloco o conduíte metálico aqui dentro do isolamento, depois eu acabo de descascar tirando a proteção, né? Que tem aí essa capinha aí, vocês podem ver aí no... é a blindagem, né? Aí eu coloco pressiono com alicate e descasco a parte principal. Encaixo o conector BCN, faço pressão, né? Ele aí entra, e aí quando ele entrar eu volto com o pino plástico que eu coloquei, fazendo a pressão e fazendo a ligação final, né? Dispositivo final. Atualmente usa-se uma mídia bem mais barata, que é o par trançado. Ele é um cabo constituído de 4 pares. Normalmente ele está aí 10 base T, esse T é de par trançado, então 10 megabits na transmissão básica com do base T. Distância de 100 metros, ele pode ter 1024 nós por segmento e ele é de fácil manutenção, né? Nós hoje podemos ter o par trançado blindado ou não, tá? Ele já é enrolado de maneira a compensar as perdas por indução. Existe o conector RJ45, né, que já é colocado, as placas de rede já tem um adaptador fêmea para receber esse conector e o cabeamento é padronizado pela TIA 568A e 568B, depende, é só em relação aos pares. Normalmente você tem 4 pares de cor, o azul, o laranja, o verde e o marrom, e o seu correspondente azul e branco, laranja e branco, verde e branco, marrom e branco. Muitas vezes 2 pares não são usados, usa-se apenas 2 pares. Nas redes de 10 a 100 megabits, usa-se 2 pares. Quando a rede vai de 1 a 10 Gbps, aí eu já uso os 4 pares, né? A vantagem de usar esse tipo de mídia é que ele é mais barato, né? Nós temos aqui um limite de 100 metros, mas isso depende da categoria do cabo. Vamos ver mais abaixo. O par trançado hoje, pelo custo e pela simplicidade de uso, é muito utilizado, né? Vocês podem ter par trançado com blindagem ou sem blindagem. Então temos aqui 100 base T, 10 megabits na transmissão básica, esse T é de par trançado, 100 megabits, né? 1 gigabit, né? 1000 base T e 10 GB base T, quer dizer que é 10 gigabits. O limite de transmissão, eu já falei que depende da categoria, mas normalmente trabalhamos com 100 metros. A impedância do cabo é de 100 ohms. Normalmente se considera 10 metros por conexão para se fazer a manutenção. Facilitar a manutenção da rede. O cabo de par trançado ele foi melhorando, fazendo-se coisas mais melhores, né? Melhor qualidade. Normalmente a categoria vem escrita no cabo, impressa no cabo. A maioria das vezes ele é azul e essa categoria vem impressa em preto. Eu recomendo que a gente só trabalhe acima de categoria 5, né? Que eu possa usar até 1 Gbps. A categoria de classe D, de 5, é umas especificações melhores, né, da categoria 5.
Temos ainda a categoria 6, que aceita menor interferência eletromagnética. Categoria 6 de classe EA, que é o padrão de transmissão para 10 gigabits por segundo, par trançado. E temos até a categoria 7, que é par trançado com blindagem, né? Eu tenho uma blindagem, é importante aterrar a blindagem quando a gente vai fazer isso. Aliás, a parte do menor dos custos de uma rede é o cabo. Não tem sentido a gente usar um cabo de categoria baixa a diferença de preço não justifica a perda de qualidade. Procurem sempre trabalhar com categorias acima de 5, né? 6, se possível 7. O par blindado, ele além do cabo, ele vem com uma proteção metálica. Essa proteção metálica deve ser aterrada. Se você não aterra a blindagem, não adiantou nada ter blindado. A blindagem pode ser simples para todo o cabo, ou a blindagem pode ser individual, por cada par. A pinagem mostra a sequência dos cabos quando eles entram no RJ45, que é o conector macho que está mostrando aí. Então eu tenho dois tipos de pinagem. Eu tenho a pinagem do T568A e do T568B. É importante se usar o mesmo padrão em toda a instalação, para que haja compatibilidade da pinagem, né? Então aí eu estou mostrando o verde com branco, ele é um transmissor, o verde é o menos receptor, etc, né? Nós vamos mostrar uma figura melhor aí para baixo. Então, dependendo de como nós estamos usando o nosso receptor, né, e transmissor, nós podemos fazer um crossover, que é quando eu inverto a transmissão com a recepção. Então eu tenho que tomar cuidado quando faço as pinagens de crossover. A figurinha aí vocês podem parar e começar a analisar. Ó. Micro 1 sai do T+, e vai para o R+, né, o pino 3. Pino 1 com pino 6. Então vocês podem parar o vídeo e fazer uma análise. A transparência apresentada aí mostra a complementação da informação quando nós vamos fazer o crossover. A ligação correta de dois hubs usando portas com crossover interno, usando apenas este cabo. Então se eu vou ligar hubs, né, eu tenho que, como a porta é para receber um computador e ele vai fazer transmissão, nós temos que fazer essa inversão na pinagem entre os dois hubs, né? Então aqui estamos mostrando a sequência de cores segundo a nossa TIA 568A. Então primeiro vem o branco, depois eu venho o verde, o marrom, o 4, repara que o 7 e o 3, que são o 7 e o... Perdão, o 6 e o 3 estão separados aqui pelo verde, pelo azul e branco, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a sequência tem que ser exatamente essa, olhando o pino, né, da esquerda para a direita com a trava do conector para baixo. Então não dá para mudar. Se eu estiver usando com o padrão 568B, aí tem uma inversão em dois cabos aí. Tá? Essa transparência nós estamos mostrando o padrão T568A para cada pino. O primeiro pino veio o branco e verde, o segundo vai o verde, o terceiro branco e laranja, o quarto azul, o quinto branco e azul, depois o laranja, depois o marrom e branco, depois o marrom. Esses fios têm que ser rigorosamente colocados nesta ordem aqui, e aí eu encaixo o conector. Né? O conector fica encaixado como vocês estão vendo aí. Existe um alicate de pressão que pressiona o conector contra esses fios, fazendo o processo de vampiragem, ou seja, rompendo o isolamento. Vamos ver, existe um alicate próprio para isso. Então eu corto mais ou menos o isolamento com 1,5 cm, né? Coloco, existe esse alicate de pressão aqui que serve para cortar, essa parte da frente do alicate eu corto, desenrolo os fios, né? Desenrolo os fios para poder colocá-los na ordem. Então, com esse descascador de cabos aí, o TC, eu desencapo o cabo principal com até 3 centímetros de isolamento, como está mostrado na figura. Coloco os fios, olhando aqui, na ordem que eu já falei, né?
está aqui a ordem, branco, verde, verde, branco, laranja, laranja, tem que estar rigorosamente nessa ordem. Quando tiver tudo certinho nessa ordem, eu encaixo aqui o RJ, né, e pressiono, como vocês veem aí, a gente diz que climpou o conector. Climpar o conector é quando eu pressiono ele nesse alicate e por vampiragem eu acesso o isolamento. Todo profissional que se preza, que trabalha com cabeamento, deve ter o seu próprio alicate de climpagem. Então vejam, aqui eu tenho esse alicate, né? Estou mostrando aqui a primeira parte é uma lâmina, tá? Que eu faço o corte do fio. A segunda parte é uma fenda que eu faço a climpagem, né? E o 2 aqui é a lâmina para eu desencapar o fio. Então eu desencapo o fio, desenrolo o fio, coloco o fio na ordem que eu quero. Normalmente a gente estica bem ele, corta, depois estica, né? E finalmente encaixa ele no conector, né? E depois coloca o conector nessa posição 13 e aperta. Nesse momento a gente faz a climpagem, né? Aqui nós estamos mostrando a ordem do padrão de cabo quando eu estou com 568B. Então é branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom e marrom. Então tomem cuidado porque toda a conexão tem que ser feita no mesmo padrão, ou A ou B. Nós mostramos como se faz a climpagem para conectores machos, mas eu também tenho que ter o conector para a climpagem fêmea. Então está aqui. O RJ45 fêmea, né? Nós encaixamos, vejam aqui no cantinho da direita embaixo, existe essa ferramenta aqui que me ajuda a encaixar cada cabo na sua posição, né? Então eu encaixo na posição certinha, né? Vamos ver na próxima transparência. Então eu tenho lá o meu descascador, eu descasco o fio, né? Decapo, tiro 5 centímetros do cabo. Posiciono os conectores encapados, né, na ordem que está aí, né? Branco, laranja, laranja, branco, marrom, marrom, branco, azul, azul, verde, branco, verde, verde. Aí pego esta ferramenta que é o que a gente chama de pitch down, né? Que é tipo um alicate que pressiona o cabo dentro do conector, como vocês veem aqui, e ele trabalha exatamente como o outro por vampiragem. Ao fazer isso daqui, você já preparou sua tomada fêmea RJ45. Outra ferramenta indispensável para quem trabalha com cabeamento é o testador de cabos. São dois equipamentozinhos em que eu encaixo aqui o RJ, né, na fêmea, nesse remote, tem um master aqui, que é na outra ponta, e eu verifico a continuidade do cabo. Existe uma sequência de luzes, de acordo com como essa sequência de luzes acender, o cabo pode estar funcionando ou não. Mas todo o cabo tem que ser testado antes de ser colocado dentro dos conduítes. Quero dizer, testado antes de colocar em operação, porque depois de descobrir uma descontinuidade, um defeito de cabo, dá muito mais trabalho. A norma de cabeamento brasileira nos manda colocar os pontos de telecomunicações, ou seja, as tomadas, 30 centímetros acima do chão. Vejam, está aqui o piso 30 centímetros. A representação da tomada é esse triângulo apontando para a parede. Da tomada não, desculpe, do ponto de comunicações, ou seja, onde eu vou ter a fêmea do RJ45. Outra mídia importante para nós hoje é a fibra ótica. Vejam, 100 base FS, esse F é de fibra, ela vai até 2.000 metros, pode ter 1.024 segmentos, ela é muito mais confiável, não tem ruídos. Agora, a mão de obra dela ainda é um pouco cara, porque exigem técnicas especiais, equipamentos especiais para fazer os seus conectores, né? Embora esteja barateando também.
Então, vejam, a fibra ótica, que é o núcleo, é da ordem de microns. Microns, e é muito, vamos dizer assim, pequenininha, né? Ele tem um revestimento, depois uma capa, e eu tenho várias fibras fortalecedoras que também podem ser fibras óticas, né? Mas não estão com o sentido de fazer a transmissão. A fibra ótica trabalha com o comprimento da onda de luz, ou seja, da cor, né? Normalmente o sinal é invisível aos olhos e essas fibras variam de 850 nanos, 1.300 nanos e 1.550 nanos. Aqui tem a figurinha que eu botei anterior que mostra o núcleo da fibra ótica. Normalmente possui um índice de refração menor que o núcleo, quer dizer, o revestimento. Ele normalmente é do mesmo material do núcleo, mas com impurezas, tá? O elemento que transmite a luz pode ser vidro ou plástico. O mais usado hoje é vidro. Ele é da ordem de 9 microns. Perdão, eu falei ali errado ainda há pouco, né? 50 microns, 62,5 microns ou 1000 microns, tá? Essa capa que tem em volta protege a fibra ótica e normalmente tem um diâmetro de 250 microns e 500 microns. Foi esse o número que eu me confundi ainda há pouco, tá? Existem vários padrões de fabricação de fibra óticas. Na fabricação do padrão europeu, eu tenho 50 sobre 125. Significa que o núcleo tem 50 microns e o revestimento 125 microns. Há dois tipos de fibras, o MMF, que é o Multiple Mode Fiber, que são fibras mais grossas, e o Single Mode Fiber, que é fibras de modo único. A transmissão da luz, ou seja, como ela chega no receptor, pode ser de três maneiras. Eu posso chegar dessa primeira maneira aí, que é uma maneira toda irregular, que eu vou refletindo o sinal ao longo da fibra, que produz até uma certa distorção, né? E por isso que limita o nosso comprimento. A fibra de modo múltiplo, né? Que ela já se comporta de uma maneira mais organizada, e fibra é praticamente reta, com o comprimento de onda é muito pequenininho, que é com laser, né? A fibra ótica é um negócio que tem evoluído, é uma tecnologia que tem evoluído muito, né? Então nós hoje temos vários tipos de fibra, todos indicados por duas letrinhas aqui, como nós vamos ver aqui, né? Então ela tem a largura de banda, normalmente é a frequência vezes a distância que você quer percorrer. Então se você tem 200 MHz vezes quilômetros, eu posso transmitir 200 MHz para 1 km ou 100 MHz para 2 km. Então esse é um cálculo que a gente deve fazer para ver a capacidade da nossa fibra. E nós temos fibra do tipo FL. Esse F é de fibra e L é a tecnologia que você está usando. Então são tecnologias que essa L aqui representa Fiber Link, né? É o padrão Ethernet, vai até 2 km. FX, que é uma melhoria do padrão anterior, ele vai de 100 megabits por segundo até 2 km, né? Tem o LH, né? O LH já usa laser, então vai de 10 a 100 megabits por segundo e vai até 80 km. Vejam que eu tenho pouca distorção do sinal, portanto a iluminação chega. O 100 base LX também é baseado em laser, vai de 10 a 100 megabits por segundo, 15 km, transmite de modo único. Existem outros padrões, principalmente para 10 Gbps, né? As letras do final, a gente verifica o tipo de transmissão e a tecnologia que está sendo proposta. É importante, quando nós fizermos projetos mais sofisticados, buscar o catálogo dos fabricantes de fibra ótica. Como eu já disse aqui, o custo da fibra ótica hoje é muito barato, mas entretanto a mão de obra dele é um pouquinho mais cara. Então está aqui, eu tenho aqui o núcleo, tenho a casca, o revestimento, etc. Mas eu tenho que ter vários conectores especiais, né, para poder fazer a conexão da fibra. Os receptores nas placas também tem que ser especiais. Os receptores dentro dos equipamentos de roteamento também tem que ser especiais. Embora eu tenha adaptadores de fibra ótica para
cabos, né? Então eu tenho que verificar direitinho aqui, ó, o que eu quero usar. Então, cabos de fibra ótica de cor, cabos de conectores SC, etc. Tá? Nessa transparência estamos apresentando alguns conectores mais comuns. Conector SC, conector ST, né? Conector MIC, conector FC, são conectores de fibra ótica. Aqui nessa transparência estamos mostrando a entrada do cabeamento. Vejam que em laranja eu tenho o cabeamento e azul eu tenho o cabeamento com o cabo de cobre, né? Todos eles devidamente etiquetados. E aqui em cima, em marrom, nós temos aqui as entradas para fibra ótica. Os dispositivos podem ter os dois tipos de entrada. Agora, a fibra ótica ele tem que ter o acoplamento próprio para ele, né? De qualquer maneira, todas elas estão etiquetadas, inclusive a fibra ótica. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, conforme já citei, se você está usando cabo de fibra ótica, todos os adaptadores, né, conectores têm que ser para fibra ótica. Então, a placa de rede tem que ter conector de fibra ótica, o Ethernet switch tem que ter fibra ótica, né? O computador, o server tem que ter fibra ótica. Em suma, eu preciso trabalhar tudo de maneira compatível para poder usar a tecnologia. Outro aspecto importante é o que eu chamo de projeto de sustentação, ou seja, são as ferragens capazes de se colocar os equipamentos, armários que são embutidos na parede. Eu botei aí na figura alguns exemplos, um rack, por exemplo, né, aqui um armário com prateleiras, né, e também apresentei aqui o patch panel, quer dizer, um painel numerado de 1 a 48, e ele serve para fazer a conexão entre a rede e os dispositivos e equipamentos. Vamos ver aqui, espera aí. A próxima transparência eu explico melhor. Essa figurinha aí, esse esqueminha eu tirei da norma. Vejam bem, eu tenho aqui a tomada de telecomunicações onde eu vou conectar os meus computadores. Esse comprimento da tomada até o meu computador não pode passar de 3 metros. Aí eu tenho um cabeamento que vai até um armário daqueles que encontra aquele painel que eu mostrei ainda há pouco. Tá? Então aquele cabo entra naquele painel. Bom, aquele painel tem um outro painel correspondente que liga com o equipamento, liga com o switch, com o roteador. E eu faço uma ligação entre esses dois painéis. Isso me permite, por exemplo, trocar um dispositivo, um equipamento ativo, sem comprometer o resto da rede. Então a operação fica muito mais fácil. Esse cabinho normalmente é um cabinho com 30, 40 centímetros, depende, né? Então ele fica fixando. O objetivo aqui é desacoplar o equipamento da rede. Então, nessa transparência estamos mostrando alguns racks, né, com a ferragem já para segurar o equipamento, né? O equipamento, quando a gente compra um switch ou algum equipamento, eu já posso colocar esses parafusinhos laterais para segurar no rack. Então eu tenho que solicitar já o equipamento, se for do fabricante, já com esses dispositivos ou colocar, né? O ideal é já trazer isso daqui. E aqui está mostrando como seria o aspecto desse cabeamento já organizado. Um cabinho desse aqui entra dentro de um patch que eu mostrei ainda há pouco, né? E o patch vai direto para o computador. Nos armários são colocados os diversos equipamentos. Eu mostrei na figura um hub, etc. Embora hoje a gente só use switches, né? E eu faço a conexão, né? Eu tenho alguns switches que eu tenho que ver a minha especificação e também tenho roteadores. Os roteadores nós temos que ver sempre a especificação, dependendo do que você quer, né? A gente pega o catálogo dos fabricantes e verifica. Esse aí, por exemplo, suporta 7 LANs, né? Tem 2 entradas WAN, né? Tem 4 portas para 100 gigabits, 2 portas 1000 gigabits para WAN, né? IPv4, IPv6, etc. Né? A gente procura dar uma olhadinha no catálogo antes de fazer a especificação. Temos ainda equipamentos que fazem fazem pontes, né? Podem ser repetidores.
também servidores de aplicações, tudo isso pode ser guardado nesses armários. Os equipamentos devem já devidamente programados, né? Então vejam aí, por exemplo, eu já tenho que informar quem é o gateway, né? Qual é a capacidade que eu posso fazer endereçamento, né? Isso tudo é configurado nos equipamentos. O bom funcionamento vai depender da sua configuração. É por isso que nós temos que fazer o projeto lógico. Outro aspecto que se dá muito pouca importância, não se dá a devida atenção, é a iluminação, por exemplo. A iluminação a gente deve fazer nas casas de máquinas, né, em frente ao equipamento, não em cima do equipamento. Então, aqui no caso aqui, eu deveria colocar em corredores. O ideal é que eu tenha 500 lux no plano horizontal e 200 lux no plano vertical. A iluminação está ligada à energia, não deve estar ligado à alimentação dos equipamentos, são circuitos diferentes. O circuito do equipamento não deve ter ar-condicionado, nem motores, nem nada que faça picos de tensão. Outra coisa importante é fazer um belo de um aterramento. O aterramento ele é calculado, não é meter um fio no chão e pronto, não. Ele tem que ser capaz de dissipar um curto-circuito, por exemplo. Então, existe uma quantidade de milímetros quadrados de cobre que tem que ficar em contato com a terra, né? Isso precisa ser calculado. Os circuitos de alimentação ativos devem ser exclusivos para a função que eles foram programados, ou seja, alimentar os equipamentos, né? É bom também na sala de equipamentos colocar tomadas de serviço para fazer limpeza, ligar uma gambiarra, uma coisa assim, tá? Então normalmente a gente considera uma tomada para cada 3,65 metros de parede. Os circuitos de energia de servidores podem ser redundantes, né? Já que eles têm que ter disponibilidade de 24 por 365, né? 24 horas, 365 dias. Para isso eu posso botar no breaks, baterias, grupos geradores, etc. Isso tudo está ligado à disponibilidade que eu vou colocar no meu serviço. Com relação à arquitetura, eu tenho que ter portas no mínimo com 1 metro de abrindo e 2,3 de altura, preferencialmente sem soleira e abrindo para fora. Coloca-se fechadura para proteger. Isso é para poder entrar com o rack de um servidor, por exemplo, que tem altura de 2 metros, né? Ou outro de 2,21 metros, e a soleira é para não atrapalhar a rodinha. Então a gente já faz isso no projeto, né? Quando a gente faz a especificação. Vejam que eu tenho racks até 2,40 metros. Você não pode ter uma porta de 2 metros e especificar um rack de 3 metros, que ele não vai entrar, né? Eles têm 1,10 metro de profundidade alguns, tá? E o patch panel eu devo recuar 10 centímetros da frente para poder passar o cabo e até para proteger. Muitas vezes a gente pode ter uma porta de vidro. Todo rack tem que ter uma tomada de pelo menos algumas tomadas, né, uma régua de tomadas, né, com 20 ampere e 120 volts. E a gente deve etiquetar isso daí, né, de onde é que está o circuito, etc. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas aparências. Aparências não, características de projeto, desculpem. O cabeamento deve chegar no rack por guias laterais, né, como está mostrado aqui. Então eu tenho guias laterais de racks maior que 15 centímetros ou maior que 25 centímetros quando é fim de fila, tá? E no final ele tem uma bandeja aqui para poder fazer a ligação entre os racks, se for o caso, tá? Então a gente tem que pensar como os cabos chegam para não ficarem forçados. Na planta de distribuição, como está mostrado aí, uma planta baixa, eu tenho várias formas de conduzir o meu cabeamento. Eu posso conduzir por cima usando estruturas metálicas, bandejas, como mostrado aí, né? Ou então por conduítes plásticos, ou mesmo por uma instalação rígida, de conduítes rígidos, como mostrado aí em azul, né? Eu tenho ainda separadores de circuitos.
tenho aqui as bandejas. Existem algumas canaletas de plástico, mas a gente tem que tomar cuidado. A tubulação, o conduíte que passa a rede lógica não pode levar a rede elétrica e preferencialmente também não deve levar a rede telefônica, apenas dados, né? Isso é o ideal. Outra maneira é a gente colocar essas plaquinhas plásticas, está mostrando aqui, né? Tá aqui branco. Vejo que ela tem 1, 2, 3 canais. Um é para a rede lógica, o outro é para a rede elétrica. E o terceiro é para passar outras redes, telefonia, imagem, etc. Mas no mínimo eu tenho que ter duas, uma para a elétrica e outra para a rede digital, né? Não posso misturar eletricidade com isso daqui, tá? E toda essa maneira de canaleta tem vários dispositivos plásticos já para isso, é bastante comum, né? E a parte de levar cabeamento mais pesado, backbones, etc., nós podemos fazer com essas estruturas metálicas suspensas. Em suma, isso merece um projeto, é o que eu chamo de projeto de sustentação. É onde eu vou sustentar cabos e equipamentos, né? Outro aspecto importante que normalmente esquecem é trabalhar a parte de ar-condicionado. Então, onde eu tenho servidores, por exemplo, eu devo colocar todos os motores, exaustores, para uma mesma direção, formando o que a gente chama de um corredor quente. Nesse corredor quente, eu devo fazer exaustão, tirar o ar. O ar-condicionado, que é o corredor frio, ele não pode ficar nessa direção, porque isso vai danificar os equipamentos, né? Eu tenho um problema de choque térmico, tá? Então a gente deve lembrar sempre que a temperatura vai ficar entre 20 e 25 graus, a umidade relativa de 40 a 55 graus, a gente deve, se possível, botar alguma coisa para medir. Não posso ter variações bruscas de temperatura, no máximo 5 graus por hora, para evitar choque térmico e quebrar minhas placas, né? O sistema de ar-condicionado ele deve estar ligado a um grupo gerador. Por quê? Ele vai funcionar 24 por 365. Eu não posso, de repente, perder equipamento porque perdi o meu sistema de ar-condicionado. Assim, nós vemos que não é apenas o cabeamento, tem toda a infraestrutura. É muito comum você chegar numa rede e o camarada não fez a devida provisão para o ar-condicionado. Pior, não botou a alimentação elétrica adequada para os equipamentos. Com isto, chegamos ao final desta aula. Incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Se você gostou do vídeo, recomende para os seus amigos, para os seus alunos. Baixe o material, faça os exercícios e até a próxima aula.